E aí comecei a ver que aquele pessoal da Ucrânia, do movimento Fêmen, qual que era a pauta delas? Fim do turismo sexual e da prostituição infantil. E elas faziam manifestação por esse motivo e não dava também imprensa. Até que um dia uma delas pegou e arrancou a blusa e, tipo, não aguentou mais, arrancou, chega de turismo sexual, arrancou o peito para fora. E o que é uma contradição em termos isso aí. Chega de turismo sexual e mostra o peito. Imagina que tu tá falando pra caralho e ninguém te ouve. Aí eu vou mostrar o pau. Contra a exploração sexual. Aí você saca da mandiomba e fala, segura aí, entendeu? Não faz muito sentido, mas enfim. Não, é meio controverso, mas chamaram uma baita atenção e foram presas e tal, e só em todos os jornais. As mulheres estavam pedindo o fim da prostituição infantil e tal. Acabou, o efeito aconteceu, que foi chamar a atenção. Chamou a atenção. Toma a luz aqui. E o que aconteceu? Quando a Sarah Winter foi para a Ucrânia, e ela voltou de lá fazendo curso e tal, e fez a primeira aparição com o peito de fora e tal, aqui não deu polícia, lógico, porque no país do carnaval com os peitos de fora, ninguém tá nem aí se tem peito ou não de fora. Mas deu imprensa, porque era algo diferente, porque era uma coisa que veio da Ucrânia e tal, e a Sarah foi para todos os jornais, todos os programas de entrevista, tudo. E a gente pensava assim, poxa, e a pauta também era fim do turismo sexual, da prostituição infantil, com uma tonalidade feminista, mas não esse feminismo que a gente vê hoje, que a mulherada tem que estar feia, tem que ser gorda, com sovaco cabeludo, cabelo colorido e tal. Então, não é só isso também, né, cara? Não é só isso. E o Fêmen também não era esse feminismo bonitinho, porque invadia a igreja. Não invadia. Deixa eu te dizer, quando eu tenho foto com a Sarah, num dia... porque eu fui atrás dela para dizer, olha, vamos fazer manifestação também contra a corrupção? Porque se você... por exemplo, uma das coisas que ela queria fazer é não autorizar uma lei que estavam querendo passar para proibir a mulher fazer o parto natural em casa. Tá. Então era uma lei... Tava rolando isso aí? Tava rolando. Seria horrível, que minha segunda filha nasceu em casa. Em casa, pronto. Aí ela falou assim, então tá, eu te ajudo nessa pauta. Eu falei para ela, eu te ajudo nessa pauta. E você me ajuda na pauta contra a corrupção? Ela falou, tá bom. Tanto é que se você pegar a foto minha e da Sarah, que a gente tá com aquele negocinho na cabeça e tal, ela tá com a camiseta do Nas Ruas contra a Corrupção, e eu tô com a camiseta da Fêmen, e eu estava grávida, então eu tiro a barriga de fora e coloquei, quero nascer em casa, tá escrito na minha barriga. Não que eu quisesse meu parto em casa, porque eu queria que eu tinha tido meu filho em 2007, isso foi 2012, e o meu parto foi muito complicado, foi muito difícil mesmo. Não dava nem para ter em casa. Não daria para ter em casa. Entendi. E assim, inclusive eu dou entrevista nesse dia falando do quão precário era o SUS para a mulher, porque eu tinha tido o pique com 14 pontos sem anestesia. Me deram um pique na hora do nascimento, sem anestesia, e costurou sem anestesia. Passa um sprayzinho de xilocaína e costura. E aí eu falei, nesse dia eu dei entrevista do quanto tinha sido ruim meu parto nesse sentido, né? Eu comecei a chorar porque meu filho nasceu, a mulher falou, tá chorando por quê? Umas coisas meio loucas, assim. Então, nesse dia, Paulo, não tinha nada disso não, nesse dia não, mas historicamente o Fêmen é um movimento muito violento. Historicamente, depois de 2018, depois de 2012. Até 2012 não era um movimento violento. Não era. Era um movimento que a máxima da violência que eles faziam era tirar o peito para fora. Nada. Aí a Sarah foi lá para casa, ficou hospedada na minha casa. 3 dias depois, ela falou, a gente vai fazer uma manifestação em outro lugar. Eu falei, que tipo? Que ajuda? Ela falou, não, a gente vai pichar uma igreja. Eu falei, pichar a igreja? Como assim, pichar a igreja? Não, porque igreja é conservadora e não sei o quê e tal. Eu falei, peraí. Não é para isso que vocês estão hospedados na minha casa. Se esse é o tipo de movimento que vocês querem fazer, pega as suas coisas e pode ir embora. Pegaram as coisas, expulsei-las da minha casa. Aí me chamaram de tucana, porque assim, naquela época, o conservador, né, o direita era tucano e PT era esquerda. Então, assim, me chamaram de tucana e tal, e que eu era careta, conservadora e tal, e me tiraram... tem briga minha com ela, na semana seguinte da foto tem minha briga com ela pública. Então, é lógico que pode ter sido, Paulo, uma falta de conhecimento da minha parte, de não pensar que o movimento feminista por si só, teria que ser também abortista, teria que ser também contra a religião, teria que ser contra os valores tradicionais, etc. Isso pode ser. Eu acho que pode ter sido uma ignorância minha. Mas fato pode ser não, só tem duas explicações. Ou você sabia e foi,
Ou você não sabia e foi, né? Então, pode ser não. Ou você assume assim, eu fui enganada e eu não me na senti enganada ingenuidade. porque a informação que se tinha do movimento Fêmea da Ucrânia é que a pauta era contra o turismo sexual e a prostituição infantil. E isso, para mim, não é um movimento... Não, parece nem uma de boa direita, pauta. Nem de direita, nem de esquerda. Seja de direita ou de esquerda, a pessoa tem que ser contra o turismo sexual e a prostituição infantil. Então, principalmente prostituição infantil. Então, você falar para mim, você sabia? Não sabia que ela ia querer fazer, por exemplo, menção a aborto depois. E aí depois, inclusive hoje, ela fala que se arrepende de ter feito um aborto no passado e tal. E eu perdi meu bebê logo naquela época. Eu fiz aquela manifestação grávida e meu bebê não bateu o coração dele. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo, com meu esposo. Eu fiquei grávida de novo em 2019 e de novo eu perdi o bebê porque o coração não se desenvolveu. E aí você tem que tirar, né, o bebê. Você tem que ir lá e tirar, porque você não perde. Ele simplesmente falece e continua na sua barriga. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo em 2012, agora 2019. 2 vezes o mesmo problema. 2 vezes o mesmo problema, que é um dos maiores problemas que acontece. Normalmente é por conta de endometriose. Aí eu descobri que meu problema era uma endometriose muito profunda. E aí tirei o útero, raspei intestino, tive que fazer um negócio de uma... Tipo uma... dissecar, não me chama, cauterizar um pedaço do intestino e tal, porque estava muito feia a situação. Então eu não ia conseguir ter mais filho de qualquer forma. Mas assim, eu não tinha ideia de que a pauta seria abortista logo em seguida. Não se falava isso na imprensa. Eu assisti todas as entrevistas dela e a pauta sempre era fim da prostituição infantil e fim do turismo sexual. E a gente está falando de 2012... que depois disso daí a coisa explodiu. Então, hoje a gente tem um movimento feminista que quer aborto, um movimento feminista que quer empoderar a mulher, mas tem que estar feia, né? A mulher tem que ser poderosa e feia, né? Não pode ser poderosa bonita, ela não pode se cuidar. Não, ela tem que engordar e o cara tem que gostar dela gorda, porque se ela... Não, você tem que te respeitar assim, tem que gostar de você assim. Sovaco cabeludo e tudo. Sobre esse... É que assim, tem algumas coisas que você falou aí que a gente com certeza discorda, inclusive. Mas esse lance você está falando do movimento feminista, você está falando de uma parte do movimento feminista, eu imagino, não é? Porque, vamos lá, a minha esposa, eu diria que ela é feminista, mas ela não se parece muito com esse estereótipo, por exemplo. Ela sabe? se cuida, tá? Ela tem uma outra vibe. E mesmo essa galera que a gente diz que elas não se cuidam, eu não sei se é necessariamente uma questão de se cuidar ou não, Carla, porque assim, ó, eu vou me usar de exemplo. Eu não me acho um cara assim vaidoso ou que se cuida demais. No máximo eu tomo banho pra não ficar fedendo e taco um desodorante e tá bom, entendeu? Então assim, eu sou mais de uma vibe de deixa as pessoas. Não? Sim. Sendo uma pessoa livre, eu acho que cada um tem que cuidar do seu. E não teria problema nenhum de a pessoa ser feminista e até querer ficar feia. Né? Fazer questão de ficar feia, fazer questão de engordar. Assim, eu, quando engordo, eu me acho horrorosa. Não é que eu me sinta bonita, feia, assim, bonita, gorda. Tem dia que eu me olho no espelho, mesmo magra, eu falo, nossa, velho, que cabelo é esse hoje? Tipo, Deus o livre e tal. Mas... Elas diriam que você é uma escrava da beleza. De algo nesse sentido, Então, mas olha só, aí também... Mas é interessante o que eu acontece. tô botando palavras na boca delas não, mas também, é isso né? mesmo. Mas aí que tá. Eu também concordo com você que cada um tem que fazer o que quiser. Só que o movimento feminista não pensa assim. O movimento feminista, ele trata mal as meninas que lá na escola tal querem ser as bonitinhas. A pessoa se sente mal. A gente recebe no nosso gabinete. Eles não deixam mães, as pessoas também, é isso que você está dizendo. Não deixa, não. Ai, olha lá, não sei o que, Mauricinha, Patricinha, é isso, é aquilo, é fresca. Eu tenho pessoas que me procuram no gabinete, Igor, que meninas e meninos, e mães de meninas e meninos, Carla, você pode conversar com meu filho? O que você acha que eu posso fazer? Pô, meu filho ou minha filha tá se sentindo mal no colégio e já disse, ó, que quer, deixa eu engordar, usar roupa feia, coisa meio emo e tal, para poder se sentir parte, para poder se entrosar. Rola uma pressão social para ser
fora dos padrões, e aí todo mundo Mas fica isso padrão. sempre aconteceu, meu Deus do céu. Assim, ser Sempre. fora do padrão. O jovem sempre quer ser fora do padrão. Então, quer dizer, Mas há antes 20 queria anos atrás, né, as pessoas usavam a roupa que o pai achava feio também. Pô, você vai usar isso aí? Não, mas eu sou jovem, eu uso o que o jovem usa. Então, não necessariamente também querer usar uma roupa diferente, querer sei lá o quê, é transgressor a esse ponto de causar a espécie. O jovem faz isso aí, daqui a pouco ele amadurece e muda. Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas querem chocar agora. A gente não Já fazia uma queria, coisa- o movimento punk queria chocar. Sim, vários movimentos Deus, queriam chocar. O movimento hippie Mas queria hoje chocar. o movimento feminista, ele quer chocar. Sim. O movimento feminista me dá a impressão, tá? Que o movimento feminista mais quer chocar pela aparência, pela agressividade, etc., do que necessariamente trazer mais empoderamento para a mulher. Sim, é um movimento reacionário. Qualquer movimento reacionário quer chocar. E revolucionário, né? Sim, mas reacionário também. Pô, E assim, tu diria que esse movimento feminista aqui, mais extremista que a gente tá falando, ele é reacionário? ele é reacionário em que sentido? No sentido em que ele reage a uma ordem estabelecida. Então, por exemplo, o mundo é careta, o mundo é machista, o mundo é não sei o quê, Tá. então eu reajo querendo mudar tudo à força, né? Então, nesse sentido, ele é reacionário. Mas né, reacionário também é todo aquele que quer chocar por conta de uma ordem estabelecida. E aí vou dar um exemplo já para apimentar a parada. Então, você imagina o seguinte, que o Bolsonaro falando assim, eu não sou coveiro na pandemia. Ele quer chocar. Ele não está falando aquilo porque ele quer ser solidário com as pessoas. Ele quer chocar, ele quer causar um impacto quando ele fala aquilo lá. Cara, eu vou discordar de você, Por favor. com todo respeito, mas não é com nem todo pra... respeito, eu tenho um negócio que não vem junto. Mas assim, não é nem pra defender o Bolsonaro. Eu acho que ele quase não assim, com todo pensou... respeito, vai a merda. Mas eu acho que ele nem pensou nessa porra. Eu Não, acho mas que, é porque eu tá acho que ali. vem Não, na cabeça dele as paradas, entendeu? Pois é, mas assim, quando você tem 15 anos, você pode vir as coisas na sua cabeça e você falar. Entendeu? Você não ter superego. Mas agora, quando você tem 50, 60, não dá mais pra você usar isso como desculpa. Falando, saiu da cabeça. Não, eu vou discordar mano, de não vocês sai da dois. cabeça. Nem acho que foi um negócio que saiu de repente, e nem acho que ele fez para chocar. Eu já estive com o Bolsonaro em vários desses momentos em que parece um rompante. E a grande maioria das vezes ele começa super educado. Ele começa bem, ele responde numa boa uma vez, aí vem uma pessoa responde, pergunta a mesma coisa, ele responde numa boa de segunda. Na terceira ele já tá assim, vai se lascar, entendeu? Não, tudo bem, mas isso não é desculpa, entendeu, Carla? Não tô Ele dizendo que ele é, é não tô um, dizendo ele é que um é. senhor, né? Ele é um senhor, ele é o presidente do Brasil, então assim, não há desculpa cabível para que alguém na posição que ele Não, tem, pode não ser cabível, mas saiu é uma do desculpa. sério. Saiu do sério, sempre sai, né? Então Eu vou te dizer quando uma se coisa. começa a ficar sempre sai do sério, aí ou a pessoa tem um problema, então assim, você precisa fazer terapia, precisa se internar em algum lugar, porque assim, você tá fora, né, daquela prudência que um político deve ter, né? Ou você faz isso porque você quer. E eu tenho a impressão que ele faz porque ele quer mesmo. Porque tantas coisas que são faladas por ele ao longo aí de toda a história dele e tal na política, não é possível que todas essas vezes ele explodiu depois de X vezes que encheram o saco dele. Pô, eu posso falar isso de um adolescente, de uma criança, mas não de um homem adulto, um senhor que hoje é presidente, não dá. Não, eu acho até que pode ser uma desculpa não aceitável, mas é uma desculpa no sentido de que é bem diferente você ser um senhor que eventualmente tem seu negócio ali, que alguém te enche o saco e tal, e você explode à toa, e você ter a responsabilidade de um presidente da República.